Vamos falar hoje sobre o Espiritismo. Pastor Joel, o que seria o Espiritismo? Qual é a sua origem? Quais são as suas crenças? O que de fato está por trás do Espiritismo? Se você quiser descobrir mais sobre esse assunto, então fique comigo até o final, pois você vai sair daqui sabendo tudo sobre o Espiritismo. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Pastor Joel, mas quem é o fundador do Espiritismo? Bom, uma crença antiga popularizada pelas irmãs Kate e Margaret Fox. Isso em 1848. Isso em Woodsville, Nova York. Bom, eles também têm muitos livros que servem como base para a fé que eles defendem. Um dos livros se chama O Livro dos Espíritos dos Médios, publicado no ano de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado no ano de 1864. Tem um outro livro muito famoso que é O Céu e o Inferno. Um outro livro é a Gênesis e outros livros também que eles usam e que para eles são considerados muito importantes. Para eles, Deus é uma inteligência infinita, poder impessoal que controla todo o universo. E para eles, Jesus, ele não era Deus, ele era um homem. E quando ele esteve na Terra, ele foi um profeta, foi um médium em um nível avançado. E para eles agora Jesus é um espírito que comunica com os outros espíritos. Para eles o Espírito Santo é uma falange de espíritos. E para eles a salvação ela deve ser acompanhada de boas obras e pela contínua busca de conhecimento, que possibilita o homem acessar um nível da sua vida superior, isso de uma vida futura. Eles acreditam que se você estiver se arrependendo quando você fizer as coisas erradas, você vai conseguir manter o seu espírito puro. Com respeito à morte, eles acreditam que depois da morte, aqui na Terra, eles acreditam que a vida continua no mundo dos espíritos. E para eles o céu e o inferno é um estado da mente. E eles também acreditam na reencarnação, ou seja, uma pessoa morre e depois ela pode voltar a nascer novamente. Outra prática muito comum no espiritismo é que eles se sentam para fazer algumas sessões onde eles acessam os mortos. Eles fazem essas sessões para consultar a profetas, para consultar a mortos e para saber também de coisas passadas, coisas do presente e coisas que são do futuro. Ou seja, em poucas palavras, eles acreditam que através dessas sessões é possível consultar os mortos e ter um diálogo com eles. Porém, nós entendemos à luz da palavra de Deus que isso se trata de manifestações demoníacas, onde demônios eles incorporam nas pessoas e trazem então mensagens mentirosas, e isso é totalmente proibido através da palavra de Deus. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, gostaria de convidar você para me dar a honra da sua inscrição. Se inscreva, também ative o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja pelo YouTube notificado, assim você fica por dentro de todos os vídeos novos e interessantes que eu aqui todas as semanas tenho lançado, e nós estamos aqui dando continuidade na nossa série de heresiologia. Convido você, inclusive, para estar vendo após esse vídeo os outros vídeos muito interessantes que eu tenho feito com respeito a este assunto. Vamos dar continuidade. Existem também muitas outras seitas ocultas que estão ligadas ao espiritismo. São elas o kardecismo, a Legião de Boa Vontade e outros cultos também que são afro-brasileiros. Primeiramente, vamos falar sobre as irmãs Fox. Essa doutrina da reencarnação ela é muito antiga. Isso vem desde o antigo hinduísmo e tem passado também pela Grécia Antiga. E no ano de 1848, nos Estados Unidos, elas afirmam que um dia elas estavam brincando e caminhando pela casa e elas se depararam com algumas pancadas, algumas batidas nas paredes. E elas então, depois de ouvir esses barulhos, elas começaram a fazer estralos com os dedos e então começaram um contato, uma conversa estralando os dedos com esses espíritos malignos, e elas entenderam então que era possível este contato com o mundo espiritual. O segundo que eu gostaria de comentar aqui também é Allan Kardec. Ele era médico, era um professor francês. Ele nasceu no ano de 1804. Ele foi um homem muito reconhecido, uma grande autoridade no espiritismo. Ele começou a participar dessas reuniões espíritas e no final ele se tornou um médium. E no ano de 1858, na França,
ele criou um grande evento de estudos espíritas. Ele se chamava Hippolyte Léon, porém ele diz que no mundo dos espíritos ele tinha um outro nome que era Allan Kardec. Então ele oficializou e disse que a partir daquele momento o nome dele seria Allan Kardec. E ele alegou que esse era o nome dele em uma outra encarnação. Eu gostaria também de dizer que dentro do espiritismo existem algumas ramificações, que é a Legião de Boa Vontade, a Rosa Cruz, o racionalismo cristão, o círculo esotérico e outros cultos afro-brasileiros. Pastor João, mas qual a ligação entre o espiritismo e o cristianismo? Nós sabemos que na verdade, não tem nenhuma ligação entre o espiritismo e o cristianismo. Porém, Allan Kardec diz que sim, que há uma ligação entre o espiritismo e o cristianismo. Allan Kardec diz que o espiritismo é a terceira revelação de Deus aos homens. E segundo ele, Moisés foi o primeiro Cristo. Depois houve o segundo, que era Cristo, e o terceiro, que foi Allan Kardec. Porém, nós sabemos que entre o espiritismo e o cristianismo existe um abismo intransponível, ou seja, não há possibilidade de juntar as duas coisas. Eles também ensinam a doutrina da reencarnação, ou seja, onde acredita-se que após a morte é possível a pessoa voltar a reencarnar e voltar a nascer a esse mundo. Bom, nós como cristãos, nós como homens e mulheres de Deus, precisamos combater estas mentiras e nós não podemos aceitar, muito pelo contrário, nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão no engano. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece alguém que já esteve ou que está no espiritismo e você está orando por ele? Coloque aqui embaixo nos comentários: pastor, eu já estive lá, eu já vivi nesse meio, hoje eu já não estou mais, hoje eu fui transformado, eu fui transformada. Coloque aqui embaixo nos comentários, eu quero ter o prazer de fazer a leitura do seu comentário. Isso é um clássico de todas as seitas que existem no mundo, onde eles tentam usar a própria Bíblia para trazer as suas doutrinas de demônios e querem fazer com que a gente engula isso. Mas nós, como igreja, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, não devemos aceitar estas doutrinas e devemos combatê-las. Assim como o espírito maligno, ele usou a serpente, e lá foi o primeiro centro espírita da história, aonde um demônio, ele agora toma a serpente, que começa a falar com a mulher, né? Começa a conversar com a mulher Eva. A mulher agora ela é enganada pela serpente e agora a mulher vai também enganar o homem e eles vão cair no pecado. E como que eles caíram? Você já parou para pensar? Você já analisou? Foi o diabo tentando desfazer a própria palavra de Deus, ou seja, trazendo uma interpretação errada da palavra de Deus. E é isso que os espíritas fazem. Eles pegam a própria Bíblia e distorcem a palavra de Deus e querem que a gente engula isso, mas nós não vamos engolir, nós vamos combater e nós vamos vencer em nome de Jesus, porque maior é o Senhor, maior é a revelação da palavra de Deus, onde diz que é proibido consultar a espíritos de mortos. Então, uma das ramificações do espiritismo, gostaria de falar aqui, é o baixo espiritismo. São os famosos cultos afro-brasileiros. Esses povos chegaram ao Brasil na época das colônias, ou seja, na era colonial. E os principais grupos são a Quimbanda, a Umbanda e o Candomblé. E esses povos são aqueles que trabalham com a feitiçaria, com as magias, ou seja, todas as práticas que são combatidas pela palavra de Deus. Porém, eu e você não devemos odiar essas pessoas, mas a Bíblia nos ensina a amar essas pessoas. A Bíblia nos ensina a olhar para essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. E nós devemos orar por elas, devemos amá-las, devemos respeitá-las, não devemos estar de acordo com as suas práticas, devemos combater estas mentiras, mas devemos, de qualquer maneira, amar essas pessoas e orar por elas para que o Senhor venha ter misericórdia delas e que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, unção, poder e autoridade para podermos pregar a palavra de Deus e para que os olhos dessas pessoas se abram e elas venham ao conhecimento da verdade e sejam libertos destes espíritos malignos
que estão escravizando essas pessoas. E para você que chegou até aqui, eu quero agradecer a sua participação, que Deus continue abençoando a sua vida. Esse foi mais um vídeo rápido e objetivo, onde nós estivemos falando sobre o Espiritismo e as suas várias ramificações. Se você gostou, gostaria de convidar você para deixar o seu like e também o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.